A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai fechar por falta de verbas e recursos. Esse anúncio foi feito recentemente num artigo publicado pelo jornal o Globo. No texto, a reitora Denise Pires e o vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha afirmaram que a universidade fechará as portas porque não consegue pagar contas básicas, tipo luz, segurança, limpeza e água. Eles alegam que o orçamento continua o mesmo desde 2008. E com a aprovação da lei orçamentária deste ano, que tem um orçamento menor em relação a outras pastas do governo, a situação piorou. Os reitores afirmam no texto que a tradicional instituição de ensino vai deixar de funcionar, gente, agora em julho. Isso é muito, muito triste. A gente até coloca esse assunto para a Gabriela Chaves, nossa comentarista de economia. Vamos chamar a Gabriela, cadê ela? Olá, Gabi Bom dia, conosco. Fabiola. Bom dia, Gabi. É tão triste a gente falar sobre o fechamento de uma universidade como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gabriela. O que é isso? Quer dizer, a educação não está realmente na prioridade do governo brasileiro, da economia brasileira? Olha, Fabiola, é extremamente preocupante e lamentável esse anúncio feito pela UFRJ, que é uma das maiores universidades do Brasil e constrói história quando a gente fala do avanço da ciência do nosso país. Esse resultado de fechamento do UFRJ é mais um sintoma do teto de gastos que foi implementado lá atrás. Então, é importante a gente entender que se a gente não conseguir mudar essa relação dos tributos e, inclusive, alterar o teto de gastos, a gente vai ver outras universidades fechando, porque o sistema de ensino como um todo está sofrendo grandes pressões com a redução de custos. Nesse momento de pandemia e de retração econômica, a gente deveria estar fazendo o caminho oposto, de investir na educação, ampliar o número de vagas, ampliar o número de universidades, mas infelizmente a gente está vendo um caminho oposto, que é de redução. A UFRJ, ela está com um orçamento equivalente ao que ela tinha em 2008, só que com uma realidade muito diferente em 2021. Então, basicamente, o que o governo federal está fazendo com as universidades é pedindo que elas façam um milagre, reduzindo progressivamente o orçamento disponível dessas universidades e colocando toda a educação brasileira em xeque. Acho que é bastante simbólico que a UFRJ feche as portas num governo que o tempo todo se coloca contra a ciência. É simbólico e emblemático desse momento que nós estamos vivendo do país, de muito retrocesso. Existe já um abaixo-assinado com mais de 75 mil assinaturas pedindo, né, que a gente tenha uma intervenção do governo federal para que a UFRJ não feche, mas é fundamental também que a gente tenha uma movimentação política nesse sentido. Afinal, a gente sabe, a decisão está em Brasília. E até estava vendo alguns dados aqui, né, Gabriela? O orçamento do Ministério da Educação, que é destinado justamente às universidades federais, nesse ano teve uma redução de 37%, quase 40% nas despesas, se comparado com 10 anos, né, atrás, com 2010. Então, quer dizer, uma queda de 40%, as universidades que já vivem no seu limite, inclusive as universidades estaduais, a gente sabe que aqui em São Paulo as universidades estaduais usam praticamente todo o seu recurso para o pagamento de salários, né, de funcionários, a sua folha de pagamento, com uma dificuldade imensa em ter inovação e ter dinheiro para investimentos e incentivos também à pesquisa e a estudos. Ô, Gabriela, mas quando a gente olha até para fora, para outras universidades, a gente tem alguns modelos, né, de financiamento das universidades. Você acha que existe esse caminho aqui no Brasil de a gente ter, de repente, cobrar mensalidades em universidades federais para quem tem condição? Você, por exemplo, é a favor disso ou você acha que não? Olha, eu sou a favor da universidade pública e gratuita como uma forma da gente conseguir garantir um acesso de qualidade para todo o país. O que a gente precisa, de fato, é fazer uma reforma tributária onde as pessoas mais ricas paguem mais impostos e, a partir disso, a gente consiga redistribuir esses recursos. Acho que falar em colocar mensalidades na universidade pública vai contra princípios muito importantes da Constituição Brasileira de 1988, que colocam a educação enquanto uma responsabilidade a ser garantida pelo Estado. Mas é fundamental que a gente discuta uma reforma tributária, porque as contas públicas, elas de fato estão
no momento de estrangulamento, a conta realmente não está fechando, mas a gente precisa socialmente entender que colocar esse custo na conta da saúde e da educação vai ter um preço social muito grande. Então, é preciso que a gente reveja como um todo esse processo tributário no país, mas garantindo a saúde e a educação. E aí retomar agendas que vinculem receitas à saúde e à educação. Há muitos anos a gente tinha o debate do pré-sal e dos royalties do pré-sal direcionados para a educação. Eu acho que é fundamental que a gente retome esses debates, inclusive procure fontes de financiamento específicas para o ensino público.